Olá, o programa Mosaico traz hoje como convidado o engenheiro empresário Aristarco Sobreira. Antes disso, vamos ao vídeo arte. Até já! Olá, e aqui hoje estamos com o engenheiro civil, empresário Aristarco Sobreira. Aristarco, seja bem-vindo. Muitíssimo obrigado, Totão. É um prazer estar aqui com você. Olha, Aristarco, rapaz, não posso deixar de começar esse nosso bate-papo aqui sem falar do voleibol, né? Eu me lembro que fomos contemporâneos lá no Náutico Atlético Cearense. Isso. O Zé Fuzil foi um grande Treinador. mais que um treinador, mas foi um grande educador também, Grande né? educador, você usou as palavras precisas, né? Eu lembro que nessa época, adolescência e voleibol é uma paixão, né? Esporte é uma coisa que fica na vida da gente para sempre. E ele naquela época, eu era estudante de inglês e naquela época ele trazia livros importados em inglês, né? Sobre as escolas de voleibol do mundo todo. A japonesa nessa época se destacava. E eu, como bom discípulo, eu era o tradutor. Dava um trabalho, viu, Totão? Porque livros, né, com livros relativamente grandes, mas mostra, assim, digamos, a visão e o comportamento dele, né, como educador. Ele procurava o que existia de ponta, já naquela época, o que eu acho que hoje a gente poderia chamar nas escolas americanas, né, de negócio, estudos de caso, né? Ele pegava tudo sobre a escola japonesa, trazia, depois a escola russa, né, que se destacou muito pela potência, e a japonesa muito pelas jogadas rápidas e táticas, mas o Náutico era uma coisa apaixonante. E o Japão era formidável, eu me lembro logo no início do ginásio aqui, Paulo Sarazate, quando vinham as equipes do Japão aqui, você ficava assim, né, era estonteado, não era diante daquela... Porque era um jogo muito rápido, né, que a gente chamava naquela época de fintas, né? Que o voleibol tradicional não era assim, era uma bola levantada, né? Nas pontas, você tinha muita potência. Na época não tinha um líbero não, né? Era o líbero não bem tinha recente, líbero, o líbero né? é bem recente. Mas o Japão já se destacava por duas coisas, jogadas ensaiadas de ataque e uma defesa, né, que até hoje persiste, né, assim, primorosa, impecável, eram muito bons na defesa. Então era muito bonito de ver. Bonito de ver também era ver aos domingos, tinha as peladas lá do basquete, era ver o papo entre o treinador do basquete, que era o Roberto Bastos, e o do vôlei, que era o Zé Fuzil. Como era o nome do Zé Fuzil? Era o Zé Melo, rapaz, né? Eu nem sei, mas é verdade, porque todo mundo só Zé conhece, Fuzil, só chama de Zé Fuzil. E cada um defendendo o seu esporte, sabe? Falando o que um copiava do outro, né? Era um esporte de muita estratégia, né? Tem muito, né? Eles se comunicam. Né? Mas uma época linda, muito boa. Mas o bom que eu acho no esporte coletivo é que ele dá um senso muito grande de formação de equipe, né? Trabalhar em equipe. Trabalhar em equipe. Olha, os grandes aprendizados, né? Depois de uma carreira, né? A minha, né? Assim, muito grande, já com bastante experiência, mas algumas coisas são da base, né? Então, hoje eu diria assim, como empresário, a educação familiar. Né? Aquela que você recebe em casa, né? E essa experiência, né, de quem pôde ter nos esportes, isso tem um preço que é impagável. Ou seja, essa experiência do coletivo, né, o esporte você aprende a perder, o esporte você aprende muito da resiliência que hoje está tão na moda. Né? O esporte é uma escola da vida.
né, eu nunca mais larguei. Até hoje continuo fazendo esporte e é uma paixão. Você joga vôlei? Hein? Não, vôlei mais não. A gente vai mudando, né? Os esportes vão aparecendo. Tu faz o quê agora? Hoje eu tô investindo já há um certo tempo no golfe, que também temos aqui um campo de golfe, né? No Aquiraz Riviera, espetacular, 18 buracos, 18. Oficial, né? Dentro padrão Confederação Brasileira de Golfe. E é um esporte também assim encantador. Mas eu já passei, né? Eu gosto muito de todos os esportes, mas do voleibol eu passei depois pela equitação, que também é um esporte, talvez de todos, porque tem a relação ali com o cavalo, né? Que é uma coisa assim poética, né? E filosófica. Aí do vôlei também já fiz rally, que é outra coisa que fica no sangue até hoje. Rally mesmo? Rally fora de estrada, que também é um esporte que envolve muito o coletivo, né? Assim, porque são duas pessoas, você tem um navegador, tem muitas lições. Estratégias e o controle do tempo, Estratégia, relação do tempo, né? E tem uma coisa que digamos assim, parece o dia a dia do empresário. Você está correndo fora da estrada, não tem uma estrada pavimentada, não é por aqui nem por ali. Fiz também tiro ao prato, né, que é um esporte que tem uma origem aí muito forte na Itália. Aqui tinha muito tempo, eu me lembro, no Clube Caça e Pesca. Né? Tinha até uma máquina lá que... essa máquina lá que você, né, arremessa os pratos, hoje ela é substituída por um computador, né, hoje tudo é computadorizado, e aquele robô, atendendo um comando de voz, né, do atirador, ele joga o prato em qualquer direção, sai numa velocidade de 110 km por hora e você tem nunca mais do que 3 segundos para poder atirar no prato. Então, é lindo também, todos os esportes são... Deve ter muito a ver com a respiração, né? Muito também, né? Com concentração. Respiração, né? Assim, o aprendizado, né, que começa lá no vôlei, né? A gente estava falando do vôlei. O aprendizado do esporte, eu diria que ele tem uma conexão quase que direta, né, com o teu dia a dia, seja como profissional, seja como empresário, e para a vida real, né, tem muita lição de vida importante. Agora, outra paixão tua, você assim, começou assim, a falar a língua, né, quer dizer, o inglês. O inglês, né? O inglês também foi O meu pai... Né? Seu pai era professor? Não, meu pai era professor, mas era matemático e era advogado também. É uma combinação que eu acho muito bonita hoje, né? Essa questão do direito é muito legal, com aquela questão da matemática que... A matemática está presente em tudo, em né? Tudo, na música, em tudo. nas artes, ela é fantástica. Ela é fantástica. E o meu pai, né, me ensinou tudo na vida, falecido, mas é uma paixão minha, que eu considero aí meu amigo, meu pai, meu líder, meu tudo, né? Uma pessoa assim, é uma paixão. Paixão é paixão, né? Mas nunca está, né? Sempre está, né? Sempre está. Eu digo isso. Meu pai, quando eu tenho algumas coisas, eu penso assim nele, tudo, como resolveria, sempre, né? Sempre. E ainda fica a memória genética, né? Ele sempre está. E ele nos motivou, né? Todos, né? Assim, a gostar muito de estudar e colocou-nos no inglês muito cedo, no IBEU. A gente comecei lá no IBEU cedinho. O IBEU na época era ali perto do Parque da Criança? Frente ao Parque da Criança, em frente ao Parque da Criança. E aí terminei o curso todo e comecei o curso de treinamento para ser professor. Eu acho que eu tinha 16 anos, não podia, né? Porque você para trabalhar tinha que ser de maior. Eu tive que obter uma licença, né, porque era de menor, os meus professores todos fizeram abaixo-assinado, porque eu era um bom aluno, gostava muito. Comecei a ensinar inglês e não larguei mais até o dia que não foi mais possível chegar no horário da aula. Porque eu já era formado, né, em engenharia, que demanda muito, não tem horário para sair. Aí eu fui, engenharia civil, né, trabalhando sempre na área... Né, com construtoras, e aí eu ensinava 6 horas, depois eu fiquei ensinando só 7 e 8, depois eu fiquei ensinando só às 8, mas mesmo assim não conseguia chegar, né? Aí você não pode macular
a tua reputação, chegar atrasado na aula não pode, aí nessa hora eu tive que sair. Mas é lindo também línguas, você aprende muito sobre a outra cultura, né? E esse não é só a língua, não é só o falar, não, não, né? língua, não. Isso, digamos, é a parte visível, né? Mas a beleza que tem por trás de você entender, né? Digamos, a cultura, o pensar, os valores, né? A formação daquele povo, né? Isso depois me levou a estudar, já um tempo depois, também tinha uma paixão muito grande, o francês. Aí eu fui estudar francês, temos aqui uma grande escola, né? Aliança Francesa. Na Aliança Francesa, né? E também gosto de estudar como aluno, né? Fui para sentar na cadeira do aluno, fazer prova. O fato de você já ter estudado inglês, uma outra língua, facilita. Assim para outra? Facilita muito, muito, Tu sonha muito, em inglês? Eu sonho, assim, que eu me lembre, assim, estou sonhando em... Depois eu fiz italiano também, né? Mas, assim, sonhar, não me lembro de sonhar falando inglês ou de sonhar falando italiano ou francês. Não me recordo, mas quando eu comecei o primeiro curso, que seria o T1, né, hoje, né, lá no inglês, a minha professora, que chamava-se Domênica, uma excepcional professora, muito boa, ela dizia, você não pode pensar em português, traduzir e falar em inglês, não vai funcionar. Você tem que pensar em inglês. E um aluno, né, começando, você acaba achando que você ri, né, internamente. Isso não é possível. Mas isso é que é a beleza, você não raciocina mais em português, você abandona, porque a forma de dizer, a forma de construir é totalmente diferente. Depois de francês fui para o italiano também, já muito mais recente. Você aonde? É o Instituto de Cultura Italiano de Fortaleza. Fui fundador, viu? Hein? Fui fundador, eu e o Domênico Gabrielli. Exatamente. O Domênico era o presidente, eu era o vice, aí depois... Da fundação nós nos afastamos, aí o Misit, né, que era o cônsul. Que era o cônsul, assumiu, e aí eu vou dar para você um feedback, excepcional escola, também fiz o curso todo, até receber o diploma, tive professores, vários cursos, né, era um arquiteto italiano formado em Firenze. Olha, então você vê... Aí você vê como as coisas não se restringem, né, à língua, à gramática da língua. Falando de cultura, falando de gastronomia, fizemos cursos. Aliás, curso de gastronomia a gente tinha, né? E tinha um restaurante ali vizinho deles também, que era bom. Era o Forchetta d'Oro, se não me falha a memória. Fiz um curso lá, né, e hoje ele tem um restaurante muito bom, que eu acho que é o Anzio, que acho que é a melhor pizzaria, premiado e tal. Então, assim, línguas é uma paixão também. E é um aprendizado, você aprende muito. Tu gosta de viajar muito? Adoro. Adora, né? Adoro. Então é uma maneira, né, bacana, né? Exercitar, né? Assim, e você interagir, né? Diferente, né? Assim, você conhecer a língua local, né? No IBEU, bastante tempo depois... apareceu um livro que tinha uma didática, o livro chamava-se Intercom, né, que era de International Communications, né, e ele defendia que menos do que, digamos, o preciosismo de falar como um radialista, uma pessoa de jornal e tal, falar com a perfeição gramática, o importante é a comunicação. Então, por que é que eu digo isso? Algumas pessoas se refreiam, não é difícil, eu sou tímido, né? Mas o importante é você fala um pouco errado, vai tentando melhorar, fala na medida de que seja confortável para cada um, mas é uma diferença grande você conhecer a língua local. Além de você, né, saborear muito mais, né, a viagem, entender muito melhor nuances de cultura, valores, vocês na arquitetura, né? Você é arquiteto ou engenheiro, você com muito mais propriedade, conhecer a história, né? Daquela civilização. Então, assim, línguas é uma coisa, é um prazer estudar línguas.
É uma maneira, porque, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela é professora de italiano, ela diz, você ensina italiano? Ela diz, eu ensino cultura italiana, que por acaso tem língua também. É isso. Você aprende a falar e escrever, né? E é por aí, fica mais interessante. E eu acho assim, por exemplo, quem domina assim, a língua portuguesa, né, que, por exemplo, também tem uma certa facilidade de ver as outras, né? Porque dizem que a língua portuguesa é um código, né? Mas existem línguas, né? Por exemplo, isso é realidade, né? O inglês é muito prático. Ele é de uma simplicidade nas estruturas gramaticais, né? E também na quantidade, né, de palavras, né? O vocabulário, você tem uma quantidade. Quando você passa por português, né? É uma coisa muito sofisticada, a quantidade de palavras é grande, né? As formações, né? Gramaticais, tempos de verbo, então há uma sofisticação. O francês também, né? Por conta da origem latina, e talvez, né? Não só por essa razão, né? Mas é a língua da diplomacia, porque é uma língua que é muito focada nessa questão da politesse, né, como eles chamam, né, da polidez, da boa educação, das boas maneiras. Então você tem construções muito rebuscadas. E eu tive uma surpresa, porque esse negócio de você levar o aprendizado de uma língua para outra é real. Quando eu fui falar italiano, que foi a última que eu aprendi, então eu já vinha do francês, né? E às vezes me lembro claramente de uma vez usando a estrutura, certo? De ser polido. Será que você poderia... Quando eu fui fazer essa construção italiana, que é uma língua também latina lindíssima, origem romana, civilização que encantou, dominou o mundo, contribuiu muito com tudo. O italiano está falando do Dante, né? Dante Alighieri, né? Porque lá tem vários ainda, né? Vários dialetos. Né? Então, quando eu fiz essa construção, Totonho, o professor disse, Aristarco, essa forma, que era a forma mais rebuscada, não existe no italiano. Você vê o nível, né, que tem aí das línguas, né? Então, resumindo, né, essa beleza existe, né? Algumas construções existem na língua. E você aprender, né, a forma de se comunicar, porque no final de contas é comunicação, né, Totonho? A forma de se comunicar que evidentemente está intimamente ligado, né, com os valores, com a forma de pensar, com a objetividade, né? Objetividade anglo-saxônica, não tem nada a ver com essa polidez, esse rebuscar do francês, né? E sonoridade do italiano, né? A forma de falar. Então, assim, é uma viagem, né? Como você disse, é uma viagem. Vamos pedir um intervalo um pouquinho, a gente volta já, viu? Sai daí não! E o Mosaico volta aqui com o engenheiro empresário Aristarco Sobreira. Aqui, rapaz, Aristarco, tu tem história, viu? Vamos correr, senão não dá tempo, não. Aristarco, já falamos aí de inglês, tudo. Quer dizer, já esporte, né? Inglês, assim, da questão das viagens, tudo. E a engenharia? Por que a engenharia? Engenharia, eu talvez resumisse com uma frase assim, engenharia é uma paixão, né? E claro que é só uma licença poética, mas eu talvez acredite, ou goste de acreditar, né? Que eu nasci engenheiro, né? Assim, porque eu vejo engenharia, Totonho, assim, e aplico engenharia em tudo, na prática do esporte, no aprendizado da língua, no dia a dia, no lazer, na gastronomia, que todos nós gostamos, né? Você está viajando, você está comendo assim, no vendedor de pipoca na rua, né? Então, assim, tudo, a engenharia é uma coisa parecida com a matemática, né? E o fundamento é matemático, né? Uma coisa que você pode aplicar em tudo. O meu clínico geral, aqui é uma licença, né? O meu clínico geral, que torna-se um grande amigo, marcou as nossas consultas pela manhã
porque à tarde estava detonando o consultório dele, porque ele discutindo medicina e eu defendendo, discutindo medicina usando a lógica da engenharia. Chegaram a alguma conclusão sobre cálculo renal? Então, engenharia é assim, né? E talvez essa paixão seja tão grande que na minha casa, né, lá em casa, na nossa família... Vocês são quantos? Nós somos 4, né? Eu, a Denise, que é engenheira civil, né? Mas aí não foi influência, talvez, tanto minha, né? Embora eu tenha começado a namorar com ela aos 15 anos, então pode ser que tenha tido alguma osmose, pelo menos. Eu já era acadêmico, né? Mas os 2 meninos, eu, como um bom pai, né? E fã da democracia, eu disse, olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem, desde que seja engenharia civil. Então, nós somos 4 engenheiros civis lá em casa, né? Os meninos são engenheiros civis, né? Então, assim, é uma paixão, é uma área do conhecimento humano, né? Extremamente linda, né? Assim, para quem gosta de produzir, né? De contribuir com a sociedade, de fazer coisas, de entender como é que as coisas funcionam, né? De trabalhar em equipe. E de resolver problemas, né? De resolver problemas. Simplificando, né? Né? E você agora me fez lembrar a doutora Glaura Ferrer, né? Cardiologista, queridíssima de todos aqui na Sociedade Cearense, foi médica do meu pai, depois minha, né? E ela dizia que uma das definições de inteligência, né, é a capacidade de você resolver problemas, né? Então, assim, é uma área muito bonita, a engenharia, né? Uma área do conhecimento fantástica, né? Que combinado com outras áreas do conhecimento, porque senão você fica monocromático, né? Que não pode, né? Mas é legal também esse diálogo que a engenharia tem com outras profissões, não é? Isso, porque uma visão mais alargada que, pelo menos nós lá, no nosso dia a dia a gente busca, né? Não é aquela visão, né, primária por onde todos nós engenheiros começamos, aristotélica, né? Mas uma visão maior de mundo, né? Que ela se combina, como você disse, na matemática, está na música, está em tudo. Então, assim, você pode usar, digamos, os conhecimentos da engenharia para você aplicar no seu dia a dia, resolver problemas, contribuir, criar. Você lida também com um processo criativo muito grande, totalmente, não é? Absolutamente importante. E, na realidade, hoje, eu digo, tem lá nos nossos valores, né, que a coisa mais importante nossa lá dentro da empresa hoje é eu ser um grande estudioso de antropologia, ou seja, eu preciso entender o ser humano, eu preciso entender suas necessidades, eu preciso entender o que é que faz bem às pessoas, né? Porque a gente constrói edificações, né? Isso também é uma coisa, uma visão nossa, constrói edificações para trazer ou para proporcionar ou para aumentar a felicidade das pessoas, né? Não é para botar um tijolo em cima do outro. Então, essa é uma visão que eu acho que na engenharia a gente pode alargar, não precisa ficar, né, tão monocromático como eu disse. Então, acho que isso é importante. E eu acho interessante assim, a questão da escala, né? Porque você tem, por exemplo, um raciocínio diante daquela questão que, pela escala, vamos dizer, resumindo, você vai construir uma casa, você vai atender a uma família, vamos colocar com 4, 5 pessoas, né? Uhum. Você vai construir um prédio, são várias famílias. Sem dúvida. Um condomínio, né? Aí vai aumentando. Então, nisso tudo, assim como as estruturas, a infraestrutura vai aumentando, né? O seu raciocínio vai ter que acompanhar para poder dimensionar, para poder dimensionar, sem sombra de dúvida. Você definiu uma questão de escala, né? E as inter-relações de tudo isso, né? Inegavelmente, quando a escala aumenta, a complexidade aumenta, não é? E essa complexidade para as pessoas, né, ela representa um desafio, né? Então, o desafio, algumas pessoas não gostam, né? Mas quem gosta de desafio, nós somos obrigados
a gostar, ou nós fazemos isso porque gostamos de desafio, né? O desafio, ele é fantástico, porque, primeiro, ele te obriga a estar melhor preparado. Segundo, ele te obriga a desenvolver o teu conhecimento, porque você tem que buscar novas soluções. Então, você está constantemente aprendendo, melhorando a tua educação, refinando, né, a tua visão de mundo. Então, assim, é uma coisa, o desafio é muito bom. Eu digo muito assim, negócio, eu como arquiteto, e tanto desafio, eu já estou com couro grosso, sabe? É verdade. Aí eu vou te dizer, porque, e é um grande aprendizado, eu gosto muito disso. Ó. Por exemplo, quando eu estou fazendo um projeto, eu começo a aprender com os projetos complementares, né? Vamos dizer assim, que não são complementares, né? Que às vezes a gente é que tem a inversão, mas nesse diálogo, né? Por exemplo, tem dois profissionais que eu adoro conversar antes de um projeto e gosto muito de trabalhar. São na questão da estrutura. Um é o Luciano Pamplona. Lucianinho Pamplona. Foi meu professor, né? na universidade. Grande admiração. Federal do Ceará, na Federal, Universidade Federal do Ceará. O Lucianinho, naturalmente, eu tenho que pensar, eu lanço a estrutura, eu não defino, mas lanço a estrutura, né? Aí eu acho bom, não tem uma vez que ele diga assim, que paliteiro é esse? Olha que eu já levo enxuto, né? E vai e dá umas soluções, tudo. Você já chega na casa dele, um muro, né? Todo cheio de cálculo, né? Que ele vai conversando. Tudo. Agora, tem um que eu vi ele tocar piano, mas também vale a pena ouvir o mini concerto dele, porque a gente sai cheio de pimenta, que ele tem ele planta umas pimentinhas lá e dá pra gente. E o outro também que eu gosto, que eu tive uma experiência muito boa, também é de estrutura, mas já metálica, que é o Calixto. Calixto também, outro grande profissional, trabalha muito com a gente também, trabalhamos muito junto. Eu tive uma experiência, quando eu projetei o Tribunal de Contas do Estado, que tinha lá, eu fiz umas marquises assim, que era na fachada poente, né, para bater o sol. E eu sei que são um balanço de 5 metros, eu tinha levado de 3. Ele disse, por que tu não faz maior? Não pode, não? Eu disse, pode. Eu posso até quanto? Eu disse, rapaz, 5 é tranquilo, tá 5. Então pronto. Né? Quer dizer, a linguagem, o engenheiro que tem a linguagem arquitetônica, né? Rapaz, eu gosto tanto, e na obra adoro ouvir o mestre. Você aprende muito, né? A gente, você falando da arquitetura e da engenharia, né, intimamente ligados, né? Isso traz uma coisa que eu também brinco muito hoje dentro da empresa, né? Que eu digo assim, eu acho que eu estou fazendo engenharia para conhecer e interagir com pessoas. Claro, né? Porque isso é que é o fantástico, né? É o calculista, né? É a pessoa que faz na obra, é o pedreiro, é o carpinteiro. Então, assim, essas relações, elas vão se enriquecendo de uma forma tamanha ao fazer um projeto, né? Por isso é que eu digo que isso sempre é um constante desafio, né? Porque você tem desafios grandes, você tem que ter um time muito grande, né? E você tem que aprender o que eu talvez considerasse hoje a mais sublime de todas as artes, que é lidar e entender as pessoas, né? Claro. Então são todas diferentes, então você tem que... E isso é muito prazeroso, né? E o resultado final é muito gratificante, né? Você andar numa obra e ver uma pessoa extremamente simples, sem formação universitária, mas que tem um dom artístico e um dom e um conhecimento que vem do artesão, né? Claro. Que a gente está resgatando. Às vezes você no dia de hoje tende a esquecer, porque está tudo muito técnico, muito digitalizado e muito apertado os botões, né? Mas essa questão da maestria, que é um nome tão lindo, né? Que vem dessa questão do artesão, né? Então, a maestria em fazer aquilo é muito gratificante e muito lindo. O que eu acho interessante, assim, também, na engenharia,
é porque quando, como o Chico Buarque fala, né? Quando ela foge do desenho lógico, né? Né? Que vai além. Você fala as pessoas, aí eu vou mais além ainda. Eu digo muito assim, as cidades são as pessoas. Né? Cidades são as pessoas. O mestre, nosso mestre Niemeyer, quando a pessoa chegava para falar de arquitetura, ele falava, mas que devia encher o saco, todo perguntando as coisas. Aí ele dizia assim, meu filho, mais importante que a arquitetura é a vida. Né? É isso, e é né? isso, que é a coisa maior, não é? Tu gosta de canteiro de obra, não gosta? Mas outra coisa que eu digo também é o seguinte, eu acho que eu nasci para o outdoor, né, como diz o americano, né, para a vida ao ar livre. Claro que você tem que estar no escritório, mas o que me dá uma energia fantástica é o ar livre. Então, assim, você está dentro de uma obra, um canteiro de obra, né? Você chega hoje no canteiro, não é nada, é um terreno. 3 anos depois, 2 anos depois, o que seja, né? Você entrega uma contribuição artística, né? Porque você desenha, né? A cidade, a sociedade, você não fez só, você fez juntando, né, um time fantástico, né? Então isso é muito, isso dá uma energia. Eu costumo dizer eu dificilmente me aborreço por temperamento, né? Então assim, é extremamente difícil, muito raro. Mas eventualmente quando isso acontece, né? Eu vou para a obra e é engraçado que na obra eu não tenho a burrice, por mais desafios e problemas, né, que você tem que resolver na obra. Que numa obra, você, por exemplo, você lida de pessoas, né, das mais formadas, né, em termos de capacitação, e até ao mais simples, né? Você pega um servente ali que é praticamente, assim, com todo respeito, mas uma atração. Animal, pessoa bem né? Não simples. pensa, né? Levar uma coisa do lado para outro, né? Mas em tudo você vê um lado positivo, né, nelas e que você aprende, né? E você disse bem, você precisa aprender a ver beleza em tudo, né? Tem beleza no simples. Aliás, né, os japoneses, né, os orientais, né, os filósofos, somente depois que você for muito sábio é que você pode ser muito simples, né? Isso tem uma beleza, né? Assim, simples. O então, Da Vinci dizia que, como é a simplicidade, é o maior grau da sofisticação, é verdade. Então, o canteiro de obra... Tu lê muito? Lê, né? A secretária minha, ela desconfia, eu tenho quase certeza, que eu sou dono de uma livraria? Ou que eu estou montando... Porque eu estou montando uma biblioteca pública. Eu sei que tu gosta também de cinema, né? Adoro cinema, adoro cinema, muito, muito. E adoro muito leitura, isso é um hábito herdado aí do meu pai, né? Tinha uma biblioteca impecável em casa, né? Livros assim, matemáticos em francês, talvez daí essa questão em inglês, né? Essa questão aí de línguas, né? E eu acho mandatório, leio vários livros ao mesmo tempo, é um prazer, ler um livro é um prazer, então assim, eu acho que é uma coisa que ninguém deveria, digamos, refutar, né? O que é refutar? É você ao escrever um livro, né? Qualquer pessoa que vai escrever um livro, eu acho que você bota naquele livro o seu melhor. Claro. Né? E você transfere isso para outra pessoa a custo irrisório. Então, você do lado de cá, que é o leitor, né, não receber um presente desse, né, que a pessoa, né, se dedicou tanto, assim, é uma fonte de aprendizado. Os romances, as poesias, é uma fonte de prazer muito grande, né? Sabe de uma coisa? Olha, isso eu digo muito e repito. Quando eu quero projetar, quero desenhar, quero pintar melhor, eu procuro ler mais. Ler mais. Rapaz, aumenta não é só o nosso vocabulário
Isso. De palavras, não, sabe? É o imagético, é tudo, né? Eu acho que viaja, né? Ganha o mundo, né? Esse é um grande prazer. Leitura é uma coisa... antigamente, né? Hoje menos, né? Mas antigamente, ao viajar para o exterior, né? Eu levava 2 livros, aqueles livros grandes para poder ler no avião, para poder ler à noite. Também livro assim no avião é bom quando é para espantar gente chata, né? Você vê um chato assim, você abre logo o livro, né? Para dizer que está lendo. Não posso aqui, eu estou lendo aqui. Volta já! Espera aí, sai daí não. E o Mosaico volta para este derradeiro bloco aqui, né? Olha o bloco bom aqui com o nosso amigo, engenheiro, empresário Aristarco Sobreira. Aristarco, eu estava aqui pensando, né? Às vezes tu fica falando, eu lhe acompanho há muito tempo, falando do basquetebol do Náutico, basquetebol, né? Quadras vizinhas, né? E você do voleibol, tinha as fichas, né? Depois, olha aí, de Guaraná, meu amigo. Guaraná, que hoje, né, o atleta seria outra coisa, né? Energéticos, muito água, sei lá, sucos, né? Era o Guaraná. Agora, ainda, quando era dia de 2 fichas, era uma beleza, né? Mas eu falando assim, aí você, estudante, depois de engenharia, depois engenheiro, trabalhando, né? Trabalhando para outras, para empresas, né? Aí como surge o Aristarco empresário, empreendedor? Aí é interessante. Essa é uma pergunta interessante. Eu sempre na minha trajetória como executivo, né? Eu sempre me considerei dono. E dentro da empresa, todos os nossos gestores, né, eu demando isso deles. Rapaz, isso aqui você é o dono, você tem que ser dono. Essa cabeça de dono, né, ela vai te preparando muito para você se tornar um empresário. O empresário... E lhe dá um pertencimento, né? Não é do alheio aquilo, é seu, né? É seu, é a sua assinatura que está ali. É uma coisa que a gente aprende com essa visão valorizada desde cedo. Cara, isso aqui tem que ter a minha assinatura, eu estou botando a minha assinatura aqui. Então, isso é uma trajetória, né? Um empresário, ele precisa ter assim, uma competência que eu digo que é de A a Z, né? É o alfabeto todo. Você não pode ser competente, na minha visão, apenas na engenharia, ou apenas no processo construtivo, né? Você precisa entender de marketing, de vendas, você precisa entender de direito, você precisa entender muito bem de projeto, você precisa entender de economia, de mercado, antropologia, como eu falei, etc. Então, assim, como eu disse anteriormente, né, isso é um desafio, porque você precisa ficar muito robusto se você quiser fazer um bom trabalho, né? Nessa função de empresariar. Então, isso foi um sonho que eu sempre tive, né, e que fui construindo, fui me preparando, né, para poder exercer isso num momento adequado, já numa fase adequada, com uma bagagem, né, porque também você tem que levar um certo tempo, isso é uma trajetória, né, doutor? Claro, você não vira empresário amanhã porque você quer ou por desejo, né? Muito grande, é uma construção, é como uma construção, fundação, estrutura e tal. Tudo. Então isso era um desejo que culminou, né, com a nossa AIB, incorporações que tem como visão a gente fazer obras de design, né, e que tragam uma experiência diferente, né, para os nossos clientes, mas não só para os nossos clientes, né, para toda a nossa rede, né, de inter-relação, os projetistas, né, os fornecedores, para que tudo isso seja uma experiência diferente que traga bastante alegria ao realizar, né, e não aquele estresse de eu tenho que entregar no prazo. Entregar no prazo você tem, porque tudo tem que estar dentro do prazo. Mas isso é uma gestão técnica. Agora, o grande foco é o prazer com aquilo que você está fazendo.
Então, a AIB, ela tem como visão, né, obras especiais que a gente, pedindo assim um pouco de compreensão, né, e um pouco de licença poética, mas para ficar bem firme dentro da própria empresa, a gente chama, rapaz, nós fazemos obras de arte. Por que é que eu digo isso, Antônio? Para que o servente, o pedreiro, o carpinteiro, cara, nós não estamos fazendo aqui uma casa, não estamos fazendo aqui uma obra de arte. Tu tem que passar aqui depois e se orgulhar disso que você fez. E tem que ser também aquela questão da contribuição, né? Não é aquela questão da vaidade, mas pelo contrário, é o outro lado da moeda. Você tem que ter contribuído para a sociedade ou para o meio ambiente onde você se encontra. Isso aqui tem que ser uma obra, tem que ser um legado. As viagens que a gente faz, né, para a Europa, que é rica nisso, né? Você vê edificações e construções, né, da Idade Média, né? Então, assim, são coisas que ficam, porque aquilo de fato foi uma obra diferenciada. Então, são construções pequenas, a gente quer fazer obras nichadas, que falem com pessoas que gostem de arte, que gostem dessa obra diferente. Então, assim, quantidades pequenas, né? Nesse projeto nosso do Origem Fortim, a gente tem 5 hectares, né? Com 43 casas somente, né? Então... Agora, permita-me até lhe interromper. O que eu acho mais interessante lá no Origem Fortim foi o respeito que vocês tiveram com o sítio, com o terreno, sem não dúvida, é? A topografia praticamente inalterada, né? Isso vem dessas visões, né? Então, assim, esse respeito e essa contribuição. Então, a visão nossa foi, o que a natureza levou anos e anos para moldar, né? Nós não vamos mexer. Então, nós fizemos as casas, né, elevadas, eu não mexi no terreno natural, elas estão 60 centímetros, né, que são 4 degraus de 15 centímetros, qualquer criança sobe, dá um charme, porque fica como se estivesse levitando, né? Então, assim, tem toda uma conexão que começa em não alterar a natureza, não mexer, não trazer aterro, não fazer terraplenagem, não ter expurgo para você jogar em algum outro lugar. E tu tem um parcelamento bem orgânico, né? Que eu noto, né? Totalmente orgânico. Aí foi uma segunda inovação que a gente quer também ser disruptivo. E a gente também tem uma visão que eu gosto muito dos filósofos, né? Principalmente ali dos epicuristas, né? Sem querer ser isso ou aquilo, mas eles tinham uma visão de que a filosofia, que a beleza, né? Ela tem que trazer felicidade, que as coisas belas, elas trazem felicidades. Então, a gente, para romper com o padrão do loteamento, né? Rua e lotes retangulares, a gente fez uma implantação que é natural, mas que um matemático, né, Voronoi, criou um diagrama que ele é todo orgânico, né? Então, isso traz uma outra experiência, né? A vivência, o viver num ambiente desse, né? O carro não circula por dentro, você tem um estacionamento dentro do empreendimento, claro, e dali para frente você circula por alamedas, né? Onde você caminha, distância máxima de 150 metros, ou então você anda em carrinhos de golfe. Então isso já é assim, é lúdico, a velocidade mudou, você não tem que estar olhando na rua, segurança, vem carro, não vem, né? Então assim, tudo isso vai mudando. Até pela questão, por exemplo, da mudança de ritmo, né? Que você tem lá, né? Você não vai chegar com um desenho que seja levando em conta ao mesmo tempo da cidade, né? Você quer... Esse olhar, né, e esse aprender das línguas que a gente começou agora há pouquinho, né? O italiano, né, desenvolveu um movimento chamado slow food. Enquanto tem o fast food. Enquanto tem um fast food americano, come dentro do carro, bota não sei o quê, dá um mordida, não sabe nem o que é que está comendo. Não, aqui é slow food, né?
Italiana, então, eu me lembrei agora do café pendente também, né? A pessoa deixa o café pago para quem não pode, né? Cara, isso é de uma beleza, né? Então, a gente meio que criou o conceito internamente nosso, né, desse slow travel, né, para ver se seria essa, digamos, a semelhança. Ou seja, lá você tem que deixar a chave do teu carro dentro do carro, no estacionamento. Pronto, você não vai precisar do carro. Então, assim, você tem que desconectar, né? Então, o projeto todo, ele precisa favorecer isso, né? Então, ele é térreo. Por que térreo? Para tirar qualquer semelhança, né, com prédio, com apartamento, que já é onde nós vivemos nos centros urbanos. Então, para essa desconexão ser completa, é isso, né? Você abre a porta... Valoriza muita luz, né? Que é pelo que eu vi, né? Luz, ventilação. Tá na terra da luz, né? Terra da luz, terra da luz. Você abre a porta do teu quarto e você está na varanda da casa. Isso não tem preço, a varanda da casa que está olhando para a natureza. Então, assim, são várias coisas que acreditamos ainda precisarão de um certo tempo para que você as saboreie, né? Que eu não posso dizer para você o sabor, né? Dos alimentos ou da refeição. E que desperte nas pessoas. Olha, isso eu acredito muito. Olha, eu enquanto estudante da arquitetura, em 78, vamos colocar aqui, eu fiz parte da SOCEMA, que defendia o meio ambiente. Era taxado na época de lunático. Pois é. Era? Né? E hoje em dia a gente vê, né? Então eu acredito muito assim, nessa compreensão assim, das pessoas pelos esses aspectos que você está falando. Agora, o que eu acho bacana também, que eu vejo lá, que você faz uso lá de uma arquitetura vernacular, que embora você tenha a laje impermeabilizada, tudo, mas você tem uma linguagem programática da arquitetura cearense. Exatamente. E para a gente fazer isso, outro eixo, outra diretriz, outro vetor do projeto que é só uma licença poética, né? Até um case de sucesso, Dubai, mas as pessoas, ao chegarem no Origem Fortim, elas têm que saber que elas estão no Fortim, no Ceará. Né? Isso. Você não pode ter lá, digamos, né, coisas que te remetam a Dubai. Então, assim, primeiro, porque o Ceará é lindo. Primeiro, porque a nossa natureza, hoje eu sou um apaixonado cearense, né, convivo com isso desde sempre, mas tem uma hora que você enxerga as coisas. Aí você aumenta a sua leitura. Você aumenta a sua leitura espacial, né? Que é começa ambiental, a perceber, né? Perceber tudo. Porque muitas vezes a gente vê, mas não enxerga. Não enxerga. Né? Olha, Totonho, as dunas nossas do Ceará, a nossa areia de praia, elas estão hoje assim, parece que você tem uma lente de aumento. A beleza disso para mim hoje é um negócio inacreditável. Assim, eu acho a textura, a cor, né, o desenho. Então, isso é de uma lindeza. Então, nós não podemos transformar isso. Dubai tem a beleza de Dubai, tem um mérito e tal. Mas isso precisa ser verdade. Você precisa saber que está ali. A arquitetura tem que conversar com o entorno. Isso foi um eixo de todo mundo. Eu levo quanto tempo de Fortaleza até lá? 1h30, 130 quilômetros, estrada duplicada. Você já sai, né, na estrada, porque o nosso lado, né, da costa oeste é lindo também, temos coisas maravilhosas, icônicas também, mas assim é mais complicado você sair, você demora 45 minutos para cruzar a cidade toda. Então, o Fortim reúne várias coisas assim que eu considero que é como um diamante. Tem um aeroporto perto. Aeroporto perto, né, cidade muito pequena, muito lindo o aeroporto. Obrigado. Cidade... Projeto meu. Mas de fato, né? De fato cidadezinha com 16 mil habitantes. Olha aí. Que tem Rio Jaguaribe de um lado, né? E um rio Pirangi do outro. Ou seja, você tem 3 praias. Então, o que é que eu estou dizendo? Ela tem finitude, ela nunca vai virar uma coisa mega. Mas, ao mesmo tempo, forma uma cadeia produtiva bacana, que lhe dá um conforto e que lhe dá
né? Tem o que a gente chama em inglês, né, de back office, né? Tem uma retaguarda, tem hipermercados, né? Gastronomia, comida japonesa. O Festival de Gastronomia agora trouxe o Eric Jacan, né? É um sinal de importância. Cozinha francesa, gastronomia francesa, pousadas maravilhosas. Então, assim, a magia de você ter rio e mar. Tu tem, por exemplo, quantas plantas, assim, vamos dizer, das unidades? Eu sei que porque tu tens essa sua pergunta foi fantástica. Entendendo dessa questão da antropologia, né, e respeitando que todos os seres humanos são diferentes. É verdade. Então, eles têm necessidades diferentes. Não pode ser um contrato de adesão, como hoje no nosso dia a dia, a maioria das coisas funcionam dessa forma, né, contrato de adesão. Então, lá nós fizemos 2 plantas, 3 suítes e 4 suítes, né, que foram muito bem escolhidas, ou seja, a gente acertou. Gente que quer 3, gente que quer 4. E dentro de cada modalidade dessa, a gente fez 2 alterações, né, 2 propostas de alternativa na de 3 e 4. Ou de seja, adequações, né? Pequenas, não muda nada do conceito, pequenas, a gente chama de alfaiataria. Ou seja, nós estamos fazendo um terno sob medida. Então, isso é muito bom. Isso dá uma alegria muito grande às pessoas. Agora, fora isso, por exemplo, se eu quiser, eu não saio de lá, porque eu tenho também, eu tenho uma parte comum, né? Você lá, tem né? uma área comum. Como é essa área? Tem uma que remete à duna, né? Essa área comum também para a arquitetura respeitar muito bem, né? Ela não tem paramentos verticais, ela não tem obstáculo de telhado, de telha. Ela é uma laje inclinada, né? Formando-se como se fosse um talude. Como se fosse uma duna, pintada na cor da duna. E é lá onde vai estar toda a estrutura de área de lazer. Claro que a gente tem que pensar nas pessoas. Claro que hoje em dia você mora lá. Claro que hoje em dia você pode passar uma longa temporada, 1 mês de férias, né, com as crianças. Hoje, com conexões com internet, lá nós vamos ter uma internet de cabo de fibra ótica. Então lá você tem uma área de spa, né, de bem-estar completa. Você tem sauna, você tem massagem e você tem uma academia que nós vamos entregar toda equipada. Porque se você mora lá, você tem o teu programa continuado aí de atividade física, né? Então, assim, você tem piscinas para todo tipo, né? Para natação, piscinas com hidromassagem, piscina para criança, prainha. Mas o grande astro, né, é a natureza. Assim, o grande astro é aquela natureza. Eu podia dizer que se eu for investir lá, eu vou investir mais do que em edificação, eu vou investir em qualidade de vida. Você vai investir em qualidade de vida. Esse é a essência do projeto, né? Essa aqui é o resumo final, a essência do projeto. Não é à toa que foi premiado agora, né? E nos deixou muito feliz, né, com a premiação. Aristarco, eu disse pra gente correr, ó, porque é o tempo, né? Aí se a gente for falar aqui, aí vamos fazer a série Aristarco seriado. Bem, terminamos a primeira temporada, né? Agora, parabéns, muito obrigado. Eu sei da sua agenda, assim, que é muito, né? Agenda muito atribulada, tudo, mas você só em ter vindo aqui. Então, agradeço demais, né, o convite. Um abraço ao Antônio, né? Que encheu o saco do Antônio para trazer aqui. Antônio Tosto, né? Mas assim, o prazer é nosso. Admiração a você, né, pela arquitetura, pelo artista, pela contribuição que você faz tão grande aí, né? Pelos seus relacionamentos e você também vai, assim, é uma dádiva, né, de aprendizado, você vai jogando para todo mundo. Quem não recebe é porque reluta, né? Obrigado. Esse é o Aristarco, até o próximo!